Deus, igreja, pegue a Bíblia como sempre, vamos direto para o texto, fazer a leitura. Abra o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, abra sua Bíblia por favor. Eu queria que você tivesse fome, sede pelo reino, sabe, fome e sede por um pão que desce do céu, sabe, eu queria que você tivesse desejo de crescer, de mudar de vida, de pensar um pouquinho sobre esse tema que nós vamos falar hoje, tão importante na caminhada cristã. E quem não for impactado por essa palavra que nós vamos usar hoje, é tempo de repensar, de mudar e de ver como que nós estamos caminhando. Em nome de Jesus, vamos avançar. Hoje é dia de ceia, eu espero que seu coração esteja pensativo, refletindo o que o Senhor vai tratar com você. Essa mensagem é para você, meu irmão, não é para ninguém que você está pensando, é exatamente para você. Evangelho, João, capítulo 8, a partir do verso 1 mesmo, é o que nós vamos ler. Vamos lá, fazer a leitura do texto com fome, sabe, se você está com Bíblia de papel e gosta de anotar, anote, para você estudar depois ao longo da semana. Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Queria ver se é a mesma versão. Em ato de adultério. Verso 5: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, tipo, Jesus não fez, povo, os caras na orelha dele, e aí Jesus, o Senhor vai falar e tal. Imagina a cena, uma multidão, aquela mulher pronta para ser apedrejada e morta. Jesus olha para os caras, e aí volta a escrever, e vai assim, escrever no chão assim. Os caras devem ter ficado doidos, né? Continua no texto, vem comigo, vamos lá, verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez, igreja. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Papai, eu clamo ao Senhor por essa palavra, Jesus, e trate no nosso coração, nós precisamos ser impactados por essa palavra hoje, e sair daqui diferente, em nome de Jesus. Eu quero iniciar a pregação, como sempre, às vezes eu gosto de trazer algum contexto, alguma história, para te fazer conectar com a mensagem e o texto bíblico que nós vamos voltar para ele. Esse vai ser o texto base, tá? Então deixa aberto aí em João, deixa marcadinho aí que nós vamos usar outros textos bíblicos, mas ele vai ser o texto base para nós. É uma mensagem expositiva aqui, e eu quero usar alguns versos para te trazer a mensagem de hoje. Mas eu vou iniciar trazendo uma história, e preste atenção que essa história é algo que aconteceu, é uma história verídica, e eu queria que você prestasse atenção nela. Eu vou precisar ler porque é uma história que está escrita aqui, e eu vou precisar fazer a leitura dela, tá bom? O pastor escocês chamado John Harper e a sua filha chamada Nana
de 6 anos de idade. Eles estavam a bordo do Titanic, na noite fatídica em que morreram mais de 1.500 pessoas. Isso é uma história real, tá? História real. Está tanto se falando de tanto Titanic, né? Mas preste atenção nessa história. Um pastor escocês no navio Titanic. 4 anos antes, a esposa de Harper havia falecido, deixando a menina órfã aos 6 anos de idade. O motivo de sua viagem é que ele iria pregar em uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, na época, a Moody Church, lá em Chicago. A igreja estava esperando por sua chegada, então eles estavam aguardando a vinda do pastor John Harper. Estava vindo, ele pegou o navio ali na Inglaterra, embarcou no Titanic, ele estava a caminho dos Estados Unidos para ir pregar nessa igreja. E ele ia pregar uma série de mensagens. E ele também estava para dar a resposta para aquela igreja americana, se ele estaria lá oficialmente como pastor. A igreja havia chamado ele para ser o pastor, para trabalhar, para servir naquela comunidade. Então ele estaria indo não só para pregar uma série de mensagens, passar um tempo lá, mas também ele ia dar a resposta: olha, eu vou caminhar com vocês, eu vou ser o pastor, eu vou servir nessa. A resposta seria assim. E Harper era conhecido como um pregador envolvente, e havia sido pastor de 2 igrejas na Grã-Bretanha e em Londres. E em 14 de abril de 1912, quando o Titanic bateu no iceberg, Harper, por ser viúvo e ter uma criança para criar, teria o direito de embarcar em um dos botes salva-vidas. Mas ele, preste atenção agora, na história que começa a pegar. Mas ele preferiu ceder seu lugar para outra pessoa. E ele a embarcou em um dos botes salva-vidas. Colocou a sua filha de 6 anos em um dos botes. Ele tinha direito, porque ele era viúvo e pai daquela menina. Ele coloca a filha no bote salva-vidas. E ele preferiu tentar ajudar os demais e dar àquelas pessoas mais uma chance de conhecer a Cristo. Há registros que Harper correu de pessoa em pessoa, contando apaixonadamente aos que estavam em pânico sobre a necessidade de aceitarem a Cristo. E quando a água começou a afundar o navio, Harper foi ouvido gritando. Ele saiu gritando: deixem as mulheres, as crianças e os descrentes subirem primeiro nos botes salva-vidas. Até o último momento que esteve a bordo do navio, Harper pediu que as pessoas entregassem suas vidas para Jesus. E nas águas geladas do Pacífico, num cenário trágico, ele ia de pessoa em pessoa e dizia para que pelo menos elas confessassem Jesus como Salvador antes da morte. Então imagina todos sendo congelados. Aos que estavam na água, ele chegava nadando na água congelante. Cara, existe alguém, existe uma esperança, existe vida após esse. Confesse Ele como seu Salvador. Confesse, imagina isso, imagina a cena. Confesse, para que pudessem ser recebidas no céu. E ao ouvir um homem rejeitar seu apelo para que aceitasse Jesus, Harper tirou o seu colete salva-vidas que usava e o vestiu no homem e disse: você precisa disso mais do que eu. O pastor Harper foi uma das mais de 1.500 pessoas que morreram congeladas no Atlântico Norte naquela noite. E Harper amava tantas almas que se arriscou por elas e conseguiu salvar algumas almas mesmo durante aquela tragédia. Isso está registrado em um livro, isso está em registros desses acontecimentos que esse pastor fez. Tanto que uma das pessoas que recebeu esse colete, que estava sem colete, morrendo ali, ele tira o colete dele e coloca naquele homem. Esse homem inclusive foi salvo e resgatado, e há um registro dele, e ele se converte a Cristo, cara. E ele se converte a Cristo. E o tema dessa mensagem, dessa pregação de hoje, chama-se o impacto da graça. O impacto da graça. O que é a graça, pastor? O que isso produz em mim? Eu preciso ouvir falar de graça, eu preciso receber a graça. O que ela é? Palpável? É um dom? O que é isso, pastor? E nós vamos
tentar construir algo nessa noite e ver o que a graça produz na vida de um ser humano, de alguém que se rende aos pés de um rei, e o que essa graça faz na vida daqueles que se prostram aos pés do rei dos reis, Senhor dos senhores. E depois nós vamos retornar um pouquinho nessa história para finalizar. Bom, alguns pregadores definem graça como favor imerecido. Alguém fala assim: pastor, mas isso não está na Bíblia? Não, graça é favor imerecido. Vocês já ouviram isso, essa frase? Quem já ouviu essa frase? Isso não é bíblico, isso é uma frase legal, muito bacana e correta, não vejo nenhum problema não. Ela está baseada até em Romanos, e beleza, mas não é uma frase bíblica, tá? É uma frase que faz sentido, favor imerecido. Outros dizem que graça é algo de bom, dado não porque a pessoa recebe, merece, mas porque a pessoa que dá é generosa, e nós recebemos sem ter o direito de receber. Essa é uma outra definição, maravilhosa essa definição. Uma outra definição, estou falando de coisas verdadeiras, definições corretas. Uma outra definição: graça é Deus querendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como nosso pecado merece. Pegou essa, cara? Você tem noção o que é graça, a construção do que nós estamos trazendo? Essa definição é maravilhosa. Graça é Deus querendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merece. Olha essa definição que maravilhosa, cara. Poderoso isso é a graça. E eu quero que você compreenda e abra sua mente hoje aqui, tocando, pegando e tomando posse dessa graça que transforma a vida. A graça, irmãos, ela veio resolver um grande problema na humanidade, que se chama pecado. Pecado, cara. A graça veio resolver esse problema. Pecado. Sabe, ela justifica o injustificável. Essa é a graça. Ela salva o odioso. Essa é a graça. Ela perdoa o imperdoável. Essa é a graça. Ela dá vida eterna ao que era condenado à morte eterna. E sabe o que é mais incrível quando nós falamos sobre o impacto da graça, cara? E olha essa cena, imagina a cena do texto base que nós lemos, e nós vamos construir algo sobre isso. Sabe o que é mais louco que eu estou falando para você? Ela justifica o injustificável, ela salva o odioso, ela perdoa o imperdoável. Eu, igreja, você, esse é o que a graça fez. Ela dá vida, o que era condenado à morte, e dá uma vida eterna. E sabe o que é mais louco de tudo isso? O Senhor concede graça não ignorando os erros das pessoas. Presta atenção nisso, porque isso é uma compreensão teológica, bíblica, e vai fazer você amar mais ainda ao Senhor, porque tudo isso que Ele está falando, que eu estou propondo para você, a graça produz isso, a graça fez isso em você, não foi feito ignorando o seu erro, filho. Então, miserável, pecador, que você e eu, nós, a humanidade carregamos as marcas do pecado, o cheiro do pecado que nós carregamos ou carregávamos, tudo isso. Então a graça, o que ela fez, produziu, não foi ignorando o seu erro, o seu passado, o que você fez, quem você matou, quem você traiu, quem você machucou, quem você feriu, quem você mentiu, a sua esposa, o seu filho, o que você fez, não ignorou. Como assim, pastor? Sabe por que não ignorou? Porque recaiu sobre Cristo, cara. Recaiu sobre Cristo. Recaiu sobre Cristo, cara. E se cumpriu aquilo que Ele mesmo determinou. O Senhor mesmo determinou. Vem comigo em Hebreus capítulo 9. Como recai sobre Ele e se cumpre nele aquilo que o Senhor mesmo determinou. Porque Deus, gente, vamos lá, abrem Hebreus capítulo 9, deixa aberto aí que nós vamos voltar. Hebreus capítulo 9, verso 22. O Senhor, ele tem uma construção da humanidade. Então quando o Senhor cria todas as coisas, diante da queda e do pecado, logo no início, em Gênesis capítulo 3, há ali já a graça inicial. Adão e Eva, eles são cobertos com as peles ali, com roupas feitas de animais, ou seja, derramamento de sangue, alguém que ocupou o seu lugar para cobrir a sua nudez, compreendeu?
Então alguém que entrou ao seu lugar, um sangue derramado, estou falando de Gênesis 3, igreja, vamos lá. Alguém que foi morto em seu lugar, derramamento de sangue no seu lugar, para cobrir a sua nudez, o erro seu, o seu pecado, o seu passo errado, a fruta errada que você comeu. O Senhor vem e cobre Adão e Eva, e ali é o passo inicial da graça. E isso acontece durante toda a caminhada da humanidade. Quando vem Moisés, a lei é estabelecida. Depois vocês leem, gente, que poderoso, Levítico, eu vou passar depois no grupo. Quantas passagens que tem sobre a lei, sobre o pecado, o que precisava fazer no Antigo Testamento, como uma lei para cobrir o pecado, e uma série de coisas. Então tinha que imolar um cordeiro, tinha que matar um bode, tinha que matar o cordeiro, se não tinha cordeiro tinha que levar as pombinhas. Isso tudo está descrito na Bíblia, está descrito na Bíblia. E olha o que Hebreus então nos fala, a mudança então, do sangue derramado de bodes e carneiros e pombinhas, apontando para Cristo, alguém que ocupa o seu e o meu lugar, cara. Vem comigo então em Hebreus capítulo 9, porque Deus diz que precisa ter derramamento de sangue para cobrir pecado. E olha o que Hebreus diz então, de fato, verso 22, tá? Hebreus 9, 22. E diz assim o texto: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, o que acontece? Não há perdão. Pegou a visão? O que Deus construiu lá no Antigo Testamento, desde o Éden com Adão e Eva, um derramamento de sangue para cobrir a nudez, o pecado, a vergonha. Isso acontece ao longo da história, e com a lei de Moisés vem e estabelece todo esse princípio aqui: sem derramamento de sangue não há perdão. Continua comigo, vamos lá, verso 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Compreendeu, igreja? Então, o sumo sacerdote, vamos construir, não se perde não. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, um lugar que só ele poderia entrar, lá no tabernáculo, lá no templo, onde estava a arca da aliança. Tinha um véu que separava o Santo dos Santos do Santo, e este sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ali ele intercedia por toda a nação, e assim havia remissão dos pecados. Como que ele fazia isso? Derramamento de sangue. Era assim a lei estabelecida. Isso era tão sério que isso não está na Bíblia, mas a cultura, quando nós vamos estudar, diz que eles entravam até com alguma corda amarrada, porque ele tinha que entrar naquele local lá purificado totalmente, porque senão ele era aniquilado pelo Senhor, morria lá, e se morresse lá ninguém podia entrar, puxava a corda do cara morto ali mesmo. Essa era o que acontecia. Mas há uma mudança de animais, de ovelhas, de cordeiros, para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo compreensão agora? O derramamento de sangue salvífico que aconteceu para mim e para você, igreja. E diante disso, dessa história que nós lemos, que está em João capítulo 8, e agora nós vamos voltar no texto base e refletir um pouco sobre a história dessa mulher, sobre o acontecimento que estava ali. Deixa o texto aberto, e nós vamos imaginar e ver a cena agora, sabe? Todos esses acontecimentos sobre o impacto da graça e o que ela produz em você, cara. O que ela produz, o que a graça produziu em você, meu irmão. O que a graça produziu em você? Você é um convertido, tem um coração voltado para o reino, a sua mente foi transformada
legal, você foi impactado pela graça, é o tema, é o que nós estamos falando. Você foi impactado, você era essa mulher, eu era como ela, nós éramos assim, prontos para a morte, condenados. E o que o impacto da graça produziu em mim e em você? O que a graça produziu? Pastor, produziu mais seguidor. Filhão, você está maluco? Não produziu mais beleza, eu estou mais bonito. Está maluco, cara? Eu fiquei mais rico, pastor, depois que é mais. Para com isso, cara. É outra coisa. Então vamos mudar o pensamento. E o que a graça produziu? Eu quero tentar trazer alguns pontos de reflexão e que você possa caminhar comigo nessa noite, amém? João 8, versos 7 e 8, vamos lá, vem comigo, abra a Bíblia aí e vamos junto. João 8, verso 7, nós vamos ver o que a graça produziu, o impacto da graça. 7 diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou, ele lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, anota isso, seja o primeiro a atirar pedra nela, anota isso, cara. E aí o que ele fez? Verso 8: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Sabe o primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão para vocês? Primeiro ponto de reflexão, o que a graça produziu. A graça, irmãos, o impacto da graça. A graça pagou uma dívida impagável. Impagável. Você tem noção que é isso? Você sabe que é uma dívida impagável? Pensa aí. O que é, pastor? É R$1.000? É 1 milhão? É 1 bilhão? Não, é impagável. Você não consegue mensurar. Você não consegue pagar. Quem tem dívida aí vai saber, cara, é difícil de pagar. Pensa uma dívida impagável. Impagável. E é tão incrível, porque essa história que nós estamos lendo, e agora no tópico 1, refletindo aqui em João 8, verso 7, essa história que nós estamos lendo aqui, esse ponto em específico, se baseia diante de uma lei que existia, pessoal. Existia-se uma lei para isso. Aqueles homens que estavam ali, eles estavam baseados sobre uma lei. Então eles estavam fazendo algo que tinha um aval para fazer aquilo. Entende? É como se o STF, a polícia, sei lá, o juiz aqui da cidade desse o direito para você fazer tal coisa que eles iam fazer, que no caso era apedrejar até a morte. Então você tem um documento, você tem a lei para isso. Então eles estavam baseados diante de uma lei que está lá em Levítico capítulo 20, verso 10. Eu vou precisar ler para você, só para você ver essa lei, o que fala essa lei. Diz assim, eu vou projetar para você, tá? Diz assim a lei, olha só, eles estavam baseados na lei de Moisés, Antigo Testamento. Jesus, um judeu, vivendo a lei de Moisés, pega e está diante desse cenário baseado na lei. E Levítico 20, 10 diz assim: se um homem cometer adultério, pega a lei, cara, com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Cadê o camarada dessa história aqui? Vocês conseguem enxergar o cara? Ninguém vê o adúltero nessa história, né? Só vê a mulher ali, né? Os caras pegaram, sabe, é uma história tão interessante, porque a Bíblia diz que se um homem cometer adultério com a mulher de um outro homem, os dois tinham que ser executados. Cadê o cara, meu? Saiu correndo? Não sabemos. Era uma tramóia dos fariseus, que pegou um homem e falou: vai com aquela mulher lá, Jesus vai vir, e nós não sabemos, a Bíblia não fala a respeito disso. O fato é que tem uma mulher ali, pronta para ser executada. Agora pasme o mais louco, igreja, pasme o mais louco. Eu vou ler João 8, 7 e 8 de novo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estivesse sem pecado, eu falei para você grifar isso, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu falei para você grifar isso mesmo. Quem era o único ali sem pecado? Naquela história toda ali, tinha lá uma galera, fariseu, 30, 40, 50, uma multidão vendo o circo pegando fogo, e Jesus lá estava com os discípulos, estava ensinando, e aquela galera, quem era o único que poderia tirar uma pedra nela? Você viu a predefinição que ele faz? Se você não tem, atira.
E ele era o único, cara, que poderia falar assim: olha, realmente, eu estabeleci algo aqui, então vem cá, dá sua cabeça aqui e toma, pau. Sabe por que ele não faz isso, cara? Porque recai sobre ele depois na cruz do Calvário. A dívida precisa ser paga. Precisa ser paga. E vai ser pago de que forma? Cara, a hora que ele abre os braços e o sangue é vertido. Por isso que eu falei no início que ele não ignorou os seus erros. O erro dela, que ia ser apedrejada até a morte, não foi ignorado. Recaiu sobre uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso pensamento. O nosso Senhor, gente, o pastor dessa igreja, o que te move, o que te tirou da lama do pecado, que te fez uma nova criatura, é Ele. O sangue vertido, a coroa de espinhos estava sobre Ele. Estava sobre Ele, porque existia uma lei e tem que ser cumprido. Deus não revoga. Puxa, eu fiz uma lei lá em Levítico, hein, rapaz? E como agora, como que eu vou fazer? Vai se cumprir em Cristo Jesus. Vai se cumprir em Cristo Jesus. Gente, como é poderoso, porque a graça, ela paga uma dívida impagável. Impagável. Nós estávamos condenados à morte. Você tem noção do que é isso? Pastor, não, eu estava com a minha vida tão boa, viajando o mundo, e noitada. Pois é, disso mesmo que eu estou falando, cara. Condenado à morte eterna. Eterna. A Bíblia diz que a morte eterna, o verme não morre. O verme não morre. Há um choro e há um ranger de dentes na morte eterna. E o que nós temos que olhar, cara, é para a vida eterna. É o que Ele fez. O sangue nos deu vida, nos purificou. Por isso que a mesa está posta. É para você que crê, que quer viver para Ele, o seu coração entregue para Ele. E a gente olha essa dívida impagável numa outra história da Bíblia, em Mateus 18. Vem comigo, Mateus 18, 23. Olha que interessante, porque nos faz ver também esses mesmos paralelos. A Bíblia vai construindo algo e as peças vão se encaixando. Então, a história dessa mulher que ia ser apedrejada, e o único que tinha direito de apedrejar não apedreja porque recai sobre si. Nós vamos ver uma outra história agora em Mateus capítulo 18, que fala exatamente que a graça pagou uma dívida impagável. Mateus 18, verso 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Pega isso, eu vou falar para vocês o que é isso. 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, este servo devia uma dívida gigante. Eu vou falar para vocês o que significa 10.000 talentos. Ele não tinha como pagar essa dívida. O seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo pega isso, cara. Essa palavra aqui é proskinel no grego. Sabe o que é proskinel? É adoração. Sabe o que é adoração em grego? É aquele que lambe, é como um cachorro. Quem tem cachorro aqui? O cachorro fica lambendo o pé. Nossa, fica lambendo meu pé. Essa é a palavra grega para proskinel, adoração. É como um cachorro que fica lambendo o pé do seu dono, sabe? Esse é o significado de adoração na Bíblia, no grego. E olha só, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Tinha como ele pagar? Você é bom de conta? Vou falar para você já. Não tinha como ele pagar essa dívida. Verso 27. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Você tem noção do que é isso? Cabeça dura? Sou eu e você, cara. Sou eu e você que não tem como pagar essa dívida. E o Senhor que está aqui em Mateus 18, essa história, é o nosso Deus, é o Senhor. E este servo que tem uma dívida impagável com esse Senhor, não temos como pagar. A gente fala, qual que é o nosso papel? Se prostrar. É isso que o Senhor quer. Se prostra. Pastor, mas eu não tenho, eu tenho aqui, eu vou comprar. Não tem como comprar. Não compra isso, não tem como. Se prostrou aos pés do Senhor. E o Senhor, movido de compaixão, perdoa a dívida, cara. Jesus conta essa parábola para falar a respeito do perdão. Se você ver, tem um contexto de perdão. E ele compara o reino dos céus com um rei que perdoou uma dívida. Sabe qual que é o valor dessa dívida, igreja?
Qual o valor dessa dívida? A Bíblia diz que são quantos talentos? Quem está bom aí com a Bíblia? 10.000 talentos. O talento equivalia ali, esses 10.000 talentos equivale a 60 milhões de dias de trabalho. Tem como pagar essa dívida? Transforma um dia de trabalho, faz 60 milhões. Cara, o cara devia alguns bilhões, sei lá o quanto que ele. É impensável. É uma dívida impagável. É impagável. Aí ele se prostra e fala: Senhor, eu vou pagar, eu estou prostrado. O Senhor sabia que não tinha como pagar, mas ele, movido de compaixão. Essa é o que a graça produz, cara. Isso que a graça produziu na minha vida, na sua. Uma dívida que você tem, cara. Você não é a Coca-Cola do deserto. Você tem uma dívida. E essa dívida não é comprando, não se compra. Não tem como comprar isso. Não é questão de beleza. Não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Ele fez. É sobre a dívida recair sobre uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o sentido da Bíblia. É sobre isso que nós estamos falando. Então você precisa saber que você estava morto, condenado em suas transgressões e pecados. Pastor, de onde você tira isso? Da Bíblia. Boa, André. Efésios 2:1 nos fala a respeito disso. E um dos problemas da falta de discipulado, mesa, saber a respeito do verdadeiro evangelho, que hoje está sendo tão maltratado, o verdadeiro evangelho. Sobre arrependimento não se fala mais. Sobre graça, o que nós estamos falando aqui, uma graça bíblica, essa é a graça que nós estamos falando. É que nós nos tornamos crentes como se não existisse inferno, entende? Então a gente vive como se não existisse inferno, sabe? Já que eu sou muito bom, está tudo certo. E você precisa saber, meu irmão, você precisa saber. E daqui desse altar sempre vai ter este alerta. Os atalaias do Senhor que subirem aqui sempre vão ter este alerta. Olha, você precisa ser transformado. Você precisa voltar-se para o Senhor, sair da condição de pecador para um filho de Deus. É o que a Bíblia nos fala. Você está condenado a um sofrimento eterno. Lá em Marcos 9:44 diz a respeito de ser lançado em um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Em Apocalipse capítulo 14, verso 19, diz a respeito de enfrentamento do cálice da ira de Deus, e de ser atormentado para sempre em um lugar que não há descanso. Você tem noção que é isso, cara? De ser atormentado em um lugar que não tem descanso. Está na Bíblia isso, eu não estou inventando. Então nós precisamos compreender o que a graça produziu. Ela pagou uma dívida, cara, uma dívida impagável, mas essa não foi ignorada. Não, tinha que recair, porque é o que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu como regra isso, que tinha que ter derramamento de sangue para acabar, aniquilar o pecado. E isso recaiu sobre a pessoa de Cristo, cara. Quando você tem noção dessa dívida e que ela foi paga, você passa a viver diferente. Sim ou não, igreja? Quem não tem noção da dívida que foi paga, vive a síndrome do Zeca Pagodinho. Sabe qual que é a síndrome do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, filhão. Tá, vamos para cá, o vento dá para cá, eu vou para cá, o vento dá para cá, eu vou para cá. E eu vou levando a vida assim. E eu vou levando. Efésios 2:8 nos fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus. Essa é a graça, cara, ela produziu. Tem uma história muito legal, igreja, muito legal, eu queria que vocês prestassem atenção. Diz que existia um mendigo que morava embaixo de uma ponte, e esse mendigo passava muitas e grandes dificuldades. Não tomava banho, não tinha o que comer, vestir, não tinha amigos, estava solitário, doenças e dificuldades, morando na rua, chuva, estava numa dificuldade tremenda. Imagina o que é isso, imagina o que é isso. Não tinha nada, um centavo no bolso, não tinha nada. E de repente ele vê um certo dia alguém se aproximando em direção a ele, e começou a olhar para ele mendigo, morador de rua. E essa pessoa tinha alguns papéis embaixo do braço, pega a visão, alguns papéis embaixo do braço. Ele andava andando com esses papéis embaixo do braço, tal, e ele começou a falar o nome daquele homem. Olha, alguém conhece o fulano tal? Fulano tal. Ele começou a falar e sabia aquela pessoa. E ele se levanta, o mendigo, e fala: sou eu. Eles começaram a conversar.
Ele fala: olha, eu trabalho para um senhor, e o meu senhor, ele veio a falecer, e ele estava quando a ponto de falecer. O testamento dele tinha um filho só, somente um filho. E esse filho, tomado de compaixão ali, aquele testamento e de tudo que ele tinha de posse, ele quis compartilhar com um parente dele, e foi em busca desse parente, e nós descobrimos que você é parente desse único filho. E aí esse filho, que tomou posse de todo esse testamento, falou: olha, eu vou dividir todo esse que eu tenho, tudo que eu recebi, com esse meu parente que estava mendigando migalhas à beira do caminho. E é exatamente o que o Senhor fez conosco, cara. Exatamente o que o Senhor fez. Miqueias 7,19 diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Cara, é isso que ele fez. A graça pagou uma dívida, cara, e nos tira do inferno, cara. Nos tira. O que é inferno, igreja? Você consegue definir? O que é inferno, velho? Fala tanto sobre isso, né? O que é? O que é inferno, igreja? Não, mas é do que a ausência de Deus. A ausência de Deus, cara. E aí, pela graça, nós deixamos de ter a ausência para ter a presença dele, cara. É isso que Deus produz em nós. Então agora nós somos mais um deixado, e sem a ausência, então inferno, mas nós passamos a viver com a presença dele. Isso é o que é a graça. Aonde eu vejo isso? João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você sai de um estado terminal cômico, em que o coração está parando de pulsar, e morte eterna, para o estado de vida, de filho, cara. Quando você tem noção disso, cara, você passa a viver diferente, igreja. Você passa a viver diferente, você vive, a sua agenda é outra. Quando você é impactado pela graça, só quando é impactado pela graça isso acontece. Se você não foi impactado pela graça, ai, cara, viva aí. Quando você é, cara, você reconhece que tinha uma dívida, e essa dívida foi paga, é uma dívida impagável, e você passa a viver para Ele. Pagar desta dívida te faz ser incluso em uma família, Isso me leva ao segundo ponto, igreja. Isso me leva ao segundo ponto, que está em João 8. Abra aí, vamos lá vamos junto. João 8, verso 10 e 11. Abra aí, está facinho, né? João 8, verso 10 e 11. Esse é o segundo ponto. João 8 diz assim, verso 10: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Eu também, o único que tinha direito de matar e de dar um novo sentido, eu não condeno. Olha só que profundo agora, a parte B do verso 11: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pega a visão, cara. Sabe qual que é o segundo ponto? Que a graça produz? A graça muda quem você é. A graça muda, igreja, quem você é, cara. Você não é mais o mesmo quando você é impactado pela graça. A graça pagou a sua dívida. Agora, quando você é impactado, continua ainda, você é transformado. Sabe, isso é tão poderoso quando nós lemos nessa passagem bíblica no verso 11, porque Jesus, ao impactar a graça na vida daquela mulher, que estava pronta para ser apedrejada diante de uma lei digna ali, a lei era verdadeira, estabelecida pelo próprio Senhor, que recaiu depois lá em Cristo Jesus, mas ela estava ali. Então o Senhor ali naquele momento toma para si: eu não a condeno, mulher. Só que tem a parte B, cara. Então quando você é impactado pela graça, essa mensagem recai ainda sobre nós. Sabe qual que é a mensagem para mim e para você, cara? É a parte B: vá e abandone a sua vida de pecado. E abandone a sua vida de pecado, cara.
Esse é o que esse é o impacto da graça. Você é impactado pela graça, é tão lindo, é frufru, é florzinha, é algodão doce. Não, é para mudar de vida. É para isso que o Cordeiro Santo de Deus morreu na cruz, para mudar a sua vida, para te fazer uma nova criatura, de um pecador, de um miserável, de um traidor, de um adúltero, de um mentiroso, de uma prostituta, para um filho de Deus. Abandone a sua vida de pecado. Você precisa ser impactado por essa graça, cara. Você não foi impactado, você está sendo agora. O caminhão, o trator da graça está passando sobre você, cara. Está passando sobre você, você precisa ser impactado. Você nunca ouviu sobre essa ótica, e é o Senhor tratando ao seu coração, porque a ausência de Deus, gente, faz você ser você, quem você é. Então, sem o Senhor habitando em mim, sabe, o Espírito ali me modificando diariamente, me santificando diariamente, sem isso, sabe o que acontece? Você é você. E sabe o que é você? Eu não preciso de nada, de Deus, de igreja, de servir, de amar, de cuidar. Que é isso? De conhecer, que papinho furado. Aí é você, essa é a essência sua, pecaminosa. Sabe que você precisa de uma mesa, né, de boteco, uma mesa de uma noitada, né, cheirar alguma coisa, mentir, trair a sua esposa. É isso que satisfaz a sua carne. Por quê? A ausência de Deus. A ausência de Deus. A ausência de Deus diz: eu não preciso de nada, porque tudo que eu tenho satisfaz a minha carne. Como você não precisa de nada, existe um Deus que domina a sua vida. Sabe quem é esse Deus? Você mesmo. Você mesmo, cara, você mesmo, esse Deus. E a graça, sem a graça, igreja, nós somos condenados à morte. Condenado à morte. Sem a graça, condenado à morte. Sem graça, pode apedrejar. Pode apedrejar, não tem graça. Segue a lei. Eu vou fazer justiça sobre aquilo que eu estabeleci. Taca pedra nela. Ele nem tinha olhado sobre essa ótica. Com a graça, recai sobre mim. Recai sobre mim. E aí, qual que é a proposta? Muda de vida. Muda de vida. Pastor, e como mudar? Como mudar? Através da graça. E que o verso 11 nos fala. Vamos ver o verso 11 novamente? Como mudar então, pastor? Reconhecendo, sendo impactado, e atitude. O verso 11: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não condeno. A graça chegou, essa é a parte da graça. Eu também não condeno. Esse é o impacto da graça. E aí, pastor, o que cabe agora? O que cabe agora? A atitude. Atitude, porque aí vem a parte B. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pastor, como mudar? É difícil, eu venho na igreja. Espera lá, você foi impactado pela graça, sim ou não? Sim, pastor. Então tem a parte B. Tem a parte B. Já fiel, firme, olhe para o Senhor. O que você quer mudar? Você tem tendências para algumas coisas? Pastor, eu tenho tendência à pornografia. Mas você não sai desse monte de grupo que você está, um monte de grupo porcaria que você tem, de amigos que não vão te levar para lugar nenhum. Lugar nenhum. Você continua sentado nas mesmas mesas que você sentava 10 anos, 5, 3 anos atrás. Como que você quer, cara? Vai tomar pedrada na cabeça dele, vai fazer justiça sobre o que o próprio Senhor estabeleceu. A lei dele é derramamento de sangue. Essa é a justiça de Deus. Tem que ter derramamento. Agora, se você não foi impactado pela graça do Senhor, a justiça dele vai recair em algum momento. A justiça dele vai recair, cara. E isso é uma verdade que precisa ser dita nos altares. A graça me capacita a viver como Jesus. Quem quer viver como Jesus, cara? Você quer ser como Cristo, sabe? Um Jesus cópia, uma cópia, uma semelhança do Senhor. Você quer ser, cara? A graça nos faz isso. Pastor, da onde eu tiro isso? Da Bíblia. Boa, Andréia, valeu. Tito capítulo 2. Vem comigo que eu vou mostrar para você de onde eu tiro isso. Que a graça me capacita a viver como Jesus. De onde eu tiro isso? Da Bíblia. Vem comigo, Tito. Vamos projetar aqui, capítulo 2, verso 11 e 12. Olha o que diz. Que poderoso a Bíblia, cara. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Ela vem e se manifesta salvífica, salvadora. Aquela mulher, eu, você, salvadora a todos os homens. Não é uma parte, é para todos. Ela se manifestou, cara. A graça, receba ela. Foi impactado. A graça está disponível para todos os homens. Aí verso 12, é o que eu estou falando. Ela nos capacita a viver como Jesus. Aonde? No verso 12. Ela quem? Gente, é questão de português.
A graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e à paixão mundana. Esse é o que ele faz. Aí vem o outro: a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É agora. A graça está fazendo isso. A graça é transformadora, transforma a sua vida. É pro agora, cara. É que eu sou tão assim porque eu preciso para mudar. Eu não venho na igreja porque eu preciso arrumar minha. Não, você está no lugar certo. É aqui. É a Santa Casa de Misericórdia, sabe? Aqui, pessoas doentes, o hospital. É essa a ideia. Então ela se manifesta para você salvadora. Toma posse disso, cara. O sangue do Cordeiro se manifestou. Essa é a graça do Senhor e ela deu vida para mim. Tome posse disso, igreja. Isso é a graça. Aí o que ela vai fazer com você? Parte B, a atitude, a obediência. O que ela faz então? Ela vai te ensinar a renunciar às impiedades, às paixões humanas, né? E a viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Se você não foi impactado pela graça, você vai ter dificuldade de ver isso. A ver isso, sabe? Pastor, fala mais, porque está interessante isso, como eu era e como que eu posso ser, o que a graça produz em mim, a parte B, a atitude. Pois é, vem comigo em Efésios 4, do verso 17 ao 32, Efésios 4, do verso 17 ao 32, e olha o que o texto diz, que poderoso, igreja, olha o que o texto diz. O texto diz assim, presta atenção ao que o autor vai tratar, cara. O que a graça produz na vida de um homem, como que ele tem que caminhar. Efésios capítulo 4, verso 17 diz: eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. É a graça sendo impactada e eu endurecido, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Verso 20: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Graça, agora vamos ver quem era e quem foi impactado pela graça. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, olha só que poderoso, de acordo com a verdade que está em Jesus, a graça te discipulando. Verso 22, presta atenção agora. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha a graça aqui, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir o homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Verso 25: portanto, cada um de vocês deve mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Mais uma vez, verso 28, o que furtava, olha só, a mudança, esse é o tópico 2 que nós estamos falando, a graça transforma quem você é. Verso 28, o que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, filhão, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Então você não vai se consumir, mas vai abençoar. Verso 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação. Pegar o paralelo das duas facetas, o que a graça produziu. Então o que roubava não rouba mais, porque ela transformou a sua vida. Vamos lá, onde eu parei? Ninguém está acompanhando? 29, boa. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que poderoso isso, cara.
Verso 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, assim como a graça derramou sobre a vida de vocês. Isso é possível para quem foi impactado pela graça. Essa é a proposta dessa noite. Essa é a proposta dessa noite. E tudo é possível realizar pela ligação que se faz agora ao terceiro e último ponto. Sabe por quê? Terceiro ponto, João capítulo 8, versos 7 até o 9. Até o 9. Diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Verso 9, pega agora, que é o terceiro ponto, está aqui no verso 9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Sabe o terceiro ponto e último ponto que eu quero trazer? Que a graça produz, o impacto da graça. A graça faz quebrar o espelho. Pastor, que espelho é esse? Eu estou entendendo lá, que espelho é esse? A graça faz quebrar o espelho, cara. Sabe qual que é um dos problemas da sociedade? Sabe qual que é um dos problemas da sociedade? Eu estava conversando essa semana com um médico que eu estava visitando e conversando com ele. Qual é um dos problemas? Dentre vários, né? É olhar para si mesmo. Então assim, meu umbigo tá bom? Redondinho, gordinho? Então ó, tá chuchu, beleza. Ah, se tiver um, o problema da sociedade é olhar para si mesmo. E quanto mais cheio do sistema mundano, mais você olha para si mesmo. Você sabia disso? Quanto mais cheio do sistema mundano, mais você vai olhar para si mesmo. É ou não é assim? É ou não é assim, igreja? O que a sociedade... Eu não estou falando que tudo tem uma balança, tá, igreja? Não estou falando que isso que eu vou falar agora é errado, não, mas tudo tem uma balança. Mas o que a sociedade cobra de você? Que você tem que ser a pessoa mais bonita da terra, cara, não é? E você vai fazer o que for possível para isso. É plástica, aí não sei o que, vou erguer aqui e tal, esticar ali e tal. Não estou falando que é errado, não, mas tudo tem a sua balança. O que isso produz em nós? Eu olho para mim, eu olho para mim, e eu olho para mim. Sim ou não, igreja? Isso em tudo. Se eu não tiver o carro do ano, cara, eu estou fora do sistema da sociedade, e eu estou não sei o que, porque eu olho para mim, e porque eu olho, e se um pastor chegar de bicicleta numa igreja, em algumas igrejas, vai falar, meu Deus, essa igreja aí já era, cara, meu Deus, isso aqui não tem bênção não, essa igreja não tem bênção. E aí o que isso faz? Olha para mim. Aí o que a igreja do altar faz? Começa a pregar a partir disso. Então, pastor, cara, tem que morar lá no benção se morar. Glória a Deus pelo seu trabalho. Eu não sou contra nada disso, igreja. Eu trabalho demais, sou demais para ralar, para ganhar mas tudo tem a sua balança. O que te move? Isso é o ponto. O que te move? Aí então, se eu não chegar com o carro do ano, com o terno alinhado, tem algum problema. Esse pastor está falido, está com algum problema. Isso faz o quê? Eu olho para mim. E eu olho para mim cada vez mais, cara. E sabe o que a graça faz? Sabe o que a graça faz? Você está assim, né, olhando no espelho. Pô, eu sou muito bom mesmo, né? Eu sou muito bom. Então, eu prego assim, porque eu sou muito bom, cara. Eu canto, porque eu sou muito bom, igreja. Vocês têm que me aplaudir, porque eu sou muito bom. Sabe o que a graça faz? Quebra esse espelho, cara. Arrebenta esse espelho. Arrebenta espelho. Arrebenta, cara. Porque não é mais as suas vontades, não são mais os seus desejos, não é o me dá, entende? Não é mais a sua agenda, e quem vive pela graça não tem essa agenda, é a agenda dos céus, entende? Então quando está na graça, não é mais venha para mim, mas é o venha a nós. Faz sentido, igreja? E quem é impactado pela graça, então já não olha mais só para si, mas olha para o próximo em amor, em respeito, em te estender a mão. Essa é a ideia.
Porque o contrário já também que eu estou falando, que sem o Senhor, então eu olho cada vez mais para mim, o contrário é válido. É válido, porque quanto mais cheio de Deus e mais cheio dessa graça, impactado, mais você vai olhar à sua volta com olhos espirituais, e você se esvazia e se enche do Senhor, e mais você vai amar, cara, e mais você vai se dispor, entende? Sem mimimi. Não tem dessa de mimimi. Eu vou porque eu amo, não é porque eu vou fazer bonito para alguém. Não tem dessa com o reino dos céus, é outra agenda. Porque eu amo o Senhor, porque eu fui impactado por essa graça, porque eu fui impactado. E eu quero trazer um texto para a gente caminhar para o final, que está em Atos 7, porque nós vimos aqui, abra Atos 7, 54, porque nós vimos nessa história, que eles estavam cheios de pedras para atirar nessa mulher, e tem uma outra história que faz um paralelo muito legal, que está em Atos 7, e eu vou finalizar com essa história, Atos 7, 54, vamos lá, abra aí, e nós vamos caminhar para essa história e finalizar com essa história, Atos capítulo 7, o verso 54, se você quer abrir, abra para você estudar depois. E o texto diz assim, a partir do verso 54: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes com ele. Aqui é a história de Estevão, que foi pregar. Sabe o que aconteceu com ele? Isso aqui que nós vamos ver agora. Aqui é o primeiro mártir da igreja. É o primeiro mártir da igreja. Diz assim, verso 55. Presta atenção que o texto, fica atento ao que o Espírito quer tratar com você. Mas Estevão, cheio do Espírito, pega essa igreja, pega essa, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Vai imaginando, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, aqui os fariseus religiosos diante de Estevão que estava ajoelhado, Estevão falando: eu vejo os céus abertos, eu vejo Jesus. Eles taparam os ouvidos com pedras na mão. Verso 57. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Nós vamos te pegar, e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Ó, quem que é esse camarada aqui? Quem é bom de Bíblia? Que depois foi impactado pela graça, cara. Ai, meu Deus, cara, aí a mesma história se repete, cara. Paga a dívida de Paulo, muda a história dele, uma nova criatura. Ai, cara, essa é a vida com o Senhor. Verso 59: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, ai, cara, olha o que a graça produz, velho. Não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. A palavra aqui é morte, morreu. Esse terceiro ponto eu estou tratando sobre que a graça faz quebrar o espelho. Estevão, ele estava cercado de homens que rangiam os dentes, um ódio contra ele, e ele vai ser morto, é o primeiro mártir da igreja, e ele está prestes a levar pedradas, a mesma outra história, até que pare de respirar. Imagina a dor de você morrer tomando pedrada, cara. Imagina, os caras devem ter amarrado a mão dele, talvez, né? Traz assim, enfiado, como esse era o sistema, exatamente nesse formato. Essa era a ideia, eles cavavam um buraco, colocavam pela cintura, a pessoa não sair correndo, chutar e tal. Ela era enfiada pela cintura e amarrada com as mãos para as costas, e ali apedrejada. Imagina a cena. Tenta imaginar isso. E veja o que Estevão, a vida de Estevão, até parar de respirar. E ele não se defende, não tem como. E ele nem sequer está olhando para os seus assassinos. Você tem noção que é isso? Sabe o que é isso? A graça produz isso. Sabe por quê?
A graça, o que a graça faz? Ele olha para cima. E quando nós encontramos o Rei dos Reis, cara, diante dos assassinos nós sorrimos, cara. Diante dos assassinos nós temos misericórdia. Diante daqueles que falta compaixão, com a graça invadindo nosso coração, nós queremos estender esse mesmo amor que possa chegar aos corações de raivosos. A graça te faz ver coisas que outros não veem. Você pegou essa? Porque Atos 7,56 diz: e disse: vejo o céu e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Imagina Estevão, ele está falando: gente, eu vejo Jesus, olha para cima, Ele está lá, Ele é lindo, olha lá, o Senhor está à direita de Deus, eu vejo, eu estou contemplando Ele. A graça te faz ver coisas que outros não veem. Sabe por quê? E ninguém olhou, cara. Ninguém olhou. Sabe por que não olhou? Sabe por que ninguém olhou e viu Jesus? Sabe por quê, igreja? Estavam ocupados demais, olhando para si mesmos. Entende? É mais de mim, é mais para mim, é o meu desejo, é a minha religião. Isso é o que o mundo está produzindo em nós, nas igrejas, no ser humano. Então vem para mim. Você não consegue ver o que a graça está proporcionando para você. Aí você passa diante de uma pessoa que precisa de um estender a mão, seja um parente, uma pessoa que mora com você, uma pessoa que trabalha com você. Aí sabe o que você faz? Como os fariseus, prontos para apedrejar, porque você não está vendo Jesus na caminhada. Você está vendo, por quê? Vem a mim, eu estou preocupado comigo, é o espelho, você precisa ser impactado. Sabe o que a graça faz? Quebra esse espelho, cara, arrebenta esse espelho no meio, arrebenta. E nós estamos preocupados conosco mesmos, olhando para nós. Sabe o que nós estamos fazendo? Porque nós não olhamos para cima e vejamos o céu, que nós estamos assim no chão, ó. Qual pedra que eu vou pegar? Aí vem o outro e fala assim, ó, pega essa aqui que essa pedra é maior, cara, não vai acertar a cabeça dele mais fácil. Aí vem o outro fariseu e fala, não, essa pedra é mais bonita, cara. E o cara olhando os céus e vendo o céu, gente, olha para Jesus. E a galera assim, ó, não, pega essa pedra, não vai acertar no meio da testa dele e vai morrer. Estamos preocupados pegando as pedras para ferir, velho, pegando as pedras, escolhendo as pedras para ferir, e os céus abertos, e a gente não vendo o Senhor tratando e derramando graça. Você pode passar pela vida olhando para baixo, olhando para si mesmo, buscando as pedras a quem você vai machucar, as pessoas. Ou você pode soltar as pedras e olhar para cima, cara. Sabe o que você vai ver? Ele vai estar lá, velho. Ele vai estar lá, cara. Porque a graça alcançou o mesmo Saulo que estava lá concedendo com a morte de Estevão. E isso é possível porque a Bíblia nos mostra isso, sabe? Eu sei que não é fácil, igreja, mas Ele vai estar, Ele está lá. E quando você finalmente largar as pedras e encontrá-lo, verá que, sabe, mesmo diante de toda a dor talvez que você esteja sentindo, Ele é maior que tudo isso. A graça quebra o espelho e te vai ver coisas que antes você não via. Você vai ver coisas que antes você não via, porque não é mais sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele, cara. A graça é a loucura do Evangelho, sabe? Está disponível. Sabe, se você, igreja, eu vou finalizar. Se você acha que está sempre com uma dívida e busca boas ações para quitar essa dívida. Não, eu vou entregar sopa, porque não, eu vou pagar uma marmita para alguém ali para pagar minha dívida. Não, eu vou entregar, fazer caridade, porque pode ir quitando, né? O pastor falou de uma dívida, eu sempre tive um pouquinho de noção, porque eu sou ruim mesmo, sou uma pessoa muito difícil, então eu vou pagando aos poucos. Esquece isso, filho, porque a graça transforma quem você é, e você vai fazer isso porque você ama o Senhor, que você ama vidas, e você não vai fazer isso porque você tem que pagar dívida, ou que absurdo, mas é porque você é filho dele, e você foi chamado para fazer isso, e você foi transformado por essa graça. Então mude a forma de pensar, seja impactado. Ou se ainda você tem olhado no espelho, sabe,
olhando no espelho, sempre para você, sempre para mim, é a minha vontade, sabe? Se não satisfazer a minha vontade, e visto somente você, essa é a noite de você quebrar, sabe? Trazer e tomar posse, pegar a posse dessa graça, e ela vai arrebentar esse espelho que você está vivendo. Você não foi impactado pela graça ainda? Deixa Jesus te atropelar, cara. E depois Ele cuida de você, Ele te atropela assim, sabe? Você foi impactado, esse caminhão da graça, e Ele vai te azeitar, Ele vai te direcionar, Ele vai te direcionar. Sabe de algo? Jesus é a graça de Deus. Eu falei de tanto graça nessa noite, graça. Resumo da graça, Jesus. Resumo da graça de Jesus. Jesus é a graça de Deus. O pecado da humanidade foi punido na pessoa de Cristo. Portanto, eu queria que você ficasse de pé. Portanto, fique de pé. Portanto, arrependa-se, ame e viva para Ele intensamente. E você foi impactado pela graça nessa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor,